Gengibre para ereção parece receita da vovó, não é? Eu entendo o sorrisinho, mas antes de você fechar o vídeo, já existem mais de 20 estudos clínicos sobre exatamente esse tema. O que os pesquisadores descobriram me surpreendeu também. E olha, eu sou urologista. Meu nome é doutora Mariana Santos. Há mais de 10 anos, atendo homens que me fazem exatamente essas perguntas, com vergonha, em voz baixa, muitas vezes só na terceira consulta. Hoje a gente fala abertamente, sem rodeios. Sabe o que mais me preocupa no consultório? Não são os casos complicados, não. São os homens que ficam anos em silêncio. Vai passar. É a idade. Não quero preocupar minha parceira. Gente, isso é muito comum aqui no Brasil. A gente criou o homem que não pode demonstrar fraqueza, mas os números mostram outra coisa. No Brasil, milhões de homens enfrentam esse problema todo ano, e esses são só os que chegam até o médico. O número real é muito maior, o que muita gente não sabe. A partir dos 30 anos, o nível de testosterona começa a cair pouquinho a pouquinho, cerca de 1 a 2% por ano. Isso é normal, não é doença. Não precisa se assustar, mas significa que o corpo vai ficando mais sensível ao estresse, ao sono ruim, à alimentação, e é exatamente aqui que a coisa fica interessante. Olha só, pensa nos seus vasos sanguíneos como um sistema de irrigação. Para a plantinha crescer, precisa de boa pressão d'água, constante, sem entupimentos. A ereção funciona pelo mesmo princípio. O cérebro manda um sinal. Os vasos relaxam, o sangue flui, a pressão aumenta. Parece simples, mas bioquimicamente não é nada simples. Tem hormônios, sinais nervosos, paredes dos vasos, tudo junto, e uma molécula chamada óxido nítrico. Se qualquer parte dessa cadeia falha, você sente. O gengibre age exatamente nesses pontos. Mas como, exatamente? A gente vai ver passo a passo e te prometo, vai ser muito mais concreto do que você imagina. Então, vamos começar pelo mais importante, a circulação sanguínea. O gengibre contém uma substância chamada gingerol. É ela que dá aquele ardidinho gostoso, sabe? E ao mesmo tempo, é ela que produz efeitos muito interessantes no corpo. O gingerol dilata os vasos sanguíneos. Isso significa os vasos relaxam, o fluxo sanguíneo melhora. Lembra do sistema de irrigação? Imagina que os canos estavam um pouquinho entupidos. O gengibre ajuda a abri-los de novo. Não de forma dramática, não de uma hora para outra, mas de forma mensurável. Um estudo de 2021, publicado no Journal of Herbal Medicine, investigou exatamente isso. Homens que tomavam extrato de gengibre diariamente mostraram melhora significativa na circulação periférica após 8 semanas. Essa é a circulação nos vasos pequenininhos, exatamente os que são essenciais para a função erétil. E agora vem a pergunta que todo mundo faz. Como você percebe isso no dia a dia? Você sente que a energia cai? Que no meio da tarde já está cansado? Que o pique sumiu? Isso pode ser um primeiro sinal de circulação comprometida. Não é para entrar em pânico, é para prestar atenção. Mais uma coisa: o gengibre também reduz a aglutinação excessiva das plaquetas. Simplificando, o sangue flui melhor. Ótimo para a saúde do coração. E ótimo para a função erétil também. Agora chegamos num ponto que surpreende muita gente. Gengibre e testosterona. Parece improvável, né? Eu também achei, até ler os estudos. Existe uma pesquisa que chamou bastante atenção entre os urologistas, homens que tomaram gengibre diariamente por 3 meses. Resultado:
O nível de testosterona subiu em média 17%. O hormônio LH também subiu. Esse é o hormônio que literalmente aciona a produção de testosterona. Agora, uma observação importante, e eu falo isso de propósito. Esse estudo foi feito com homens que já tinham problemas hormonais. Se o efeito é igual em homens saudáveis, ainda não sabemos com certeza. A ciência está avançando. Mas o que podemos dizer? O gengibre contém antioxidantes que protegem as células que produzem testosterona. O estresse oxidativo danifica essas células. O gengibre combate esse dano. Simples assim. Não é milagre. É um mecanismo de proteção real. Você acredita que a alimentação realmente faz diferença? Me conta nos comentários, eu leio todos. Olha, preciso te falar uma coisa que nem todo urologista fala tão claramente. O gengibre não substitui uma consulta médica e não faz efeito do dia para a noite. Quem te promete o contrário, em vídeo ou em farmácia, está vendendo ilusão, não medicina. O gengibre é um apoio, uma peça do quebra-cabeça, uma de várias. Pensa assim: você quer correr uma maratona. O gengibre é como um tênis bom, ele ajuda de verdade, faz diferença. Mas sem treino, sem sono, sem alimentação, você não chega lá. No consultório, vejo homens que tomaram chá de gengibre por 3 semanas e ficaram frustrados, porque ao mesmo tempo dormiam 5 horas, viviam no estresse, mal saíam do sofá. O gengibre sozinho não salva esse quadro. O que ele pode fazer? Apoiar o processo, quando a base está certa. É exatamente sobre isso que a gente está falando hoje. Não magia, biologia. Agora chegamos ao ponto sobre o qual menos se fala e que eu considero o mais importante: cortisol, o hormônio do estresse. Você sabe o que acontece quando vive sob estresse constante? O corpo produz muito cortisol. Evolutivamente faz sentido. Em perigo, você precisa de energia para os músculos e para o cérebro, não para a reprodução. O corpo desliga tudo que não é sobrevivência imediata. O problema? O nosso corpo não distingue um predador de um engarrafamento no trânsito de São Paulo. Os dois disparam a mesma resposta de estresse. Cortisol cronicamente elevado reduz a testosterona diretamente, contrai os vasos, atrapalha o sono. E o sono ruim baixa ainda mais a testosterona, um ciclo vicioso, que muitos homens não percebem, porque começa muito devagarzinho. E aqui entra o gengibre. Estudos mostram que o gingerol tem ação anti-inflamatória e reduz o estresse oxidativo. São exatamente os mecanismos pelos quais o estresse crônico causa seus danos no organismo. O gengibre não age diretamente no sistema hormonal, mas reduz o estrago que o estresse causa. É um efeito mais sutil, mas a longo prazo muito significativo. Uma perguntinha para você. Quantas horas você dorme por noite, em média? 7? 5? Menos ainda? Escreve nos comentários. Você vai se surpreender quantos homens estão na mesma situação que você. Bora pro lado prático, porque essa é a pergunta que meus pacientes mais fazem. A maioria dos estudos que mostrou resultados positivos usou entre 1 e 2 gramas de extrato de gengibre por dia. Em raiz fresca, isso equivale a um dedo polegar, ou seja, 3 a 4 gramas de gengibre fresco por dia. Parece pouco, e é mesmo pouco. Um shot de água com gengibre de manhã, uma rodela no chá, já resolve. O que não funciona? Tomar uma porção enorme uma vez por semana. O corpo precisa de constância, não de doses extremas. Todo dia, regularmente, por semanas. Esse é o princípio. Fresco, seco ou em cápsula, as 3 formas funcionam. O fresco tem mais compostos ativos,
O seco é mais concentrado. As cápsulas são práticas, mas fique atento à qualidade e ao teor padronizado de gingerol, tá? Gengibre sozinho é bom, em combinação é melhor. Olha só, 3 combinações que eu frequentemente recomendo aos meus pacientes e que têm base científica. Primeira, gengibre e zinco. O zinco participa diretamente da síntese de testosterona. Muitos homens têm uma deficiência leve de zinco, sem nem saber. Os dois juntos protegem as células produtoras de testosterona por 2 caminhos diferentes. Boas fontes de zinco: semente de abóbora, carne vermelha, feijão. Tudo que já está na mesa do brasileiro. Segunda, gengibre romã. O suco de romã contém punicalagina, uma substância que eleva o óxido nítrico. Lembra? O óxido nítrico é a chave para o relaxamento dos vasos. Gengibre melhora o fluxo, romã abre os vasos. Terceira, gengibre e exercício. Parece óbvio, mas é a combinação mais poderosa dessa lista. O exercício aumenta a testosterona, melhora a circulação, reduz o cortisol. O gengibre potencializa exatamente esses efeitos. 3 vezes por semana, 30 minutinhos. Só isso já é um ótimo começo. Você já experimentou alguma dessas combinações? O que funcionou para você? Agora, a parte que eu considero mais importante e que coloco aqui de propósito, não no final. Problemas de ereção podem ser um sinal de alerta precoce para doenças cardíacas, para diabetes, para distúrbios hormonais. Os vasos pequenos reagem antes dos do coração. Às vezes, isso é o primeiro sinal de que algo não está bem no sistema cardiovascular. Então, se os problemas aparecem regularmente, duram mais de 3 meses ou estão piorando, vai ao médico, tá? Nenhum gengibre do mundo substitui uma consulta. Isso não é opinião, é medicina. Além disso, o gengibre pode potencializar anticoagulantes. Se você toma medicamento, fala com seu médico antes. E mais uma coisa, às vezes a causa não está no corpo, está na cabeça. Pressão de desempenho, problemas no relacionamento, ansiedade. Nesse caso, nenhuma raiz resolve. O que resolve é uma conversa honesta, com a parceira, com o médico, às vezes com um psicólogo. Isso não é fraqueza, é inteligência. Pedir ajuda é uma das coisas mais corajosas que um homem pode fazer. Tenho mais de 10 anos como urologista. Atendi milhares de homens. E vou te falar uma coisa que considero fundamental. A grande maioria dos problemas de ereção em homens de 30 a 50 anos não é orgânica, não é genética, não é inevitável. É resultado de anos. Anos de sono insuficiente, de muito estresse, de sedentarismo, de uma alimentação que vai freando o corpo aos poucos, da crença silenciosa de que é normal, porque todo mundo vive assim. E aí está o que assusta de verdade. Não é o gengibre, é que deixamos de ouvir os sinais do nosso próprio corpo. O gengibre não é milagre, mas é símbolo de algo muito mais importante. Ele nos lembra que o corpo responde ao que a gente come, à forma como dorme, ao jeito que lida com o estresse. O corpo não é estático, ele muda todo dia. Se um pedacinho de raiz pode ter efeitos mensuráveis na circulação, nos hormônios, na inflamação, imagina o que é possível quando você começa a mudar várias coisas ao mesmo tempo. Isso não é retórica, é fisiologia. O seu corpo é capaz de muito mais do que você imagina. Já atendi pacientes que em 3 meses tiveram melhora completa, sem nenhum medicamento, só com sono, exercício, alimentação. E sim, às vezes com gengibre também. Não porque o gengibre foi a solução,
mas porque foi o primeiro passo, o passo que colocou tudo em movimento. Deixa eu fazer um resuminho. Não como lista, como conversa mesmo. Primeiro, o gengibre melhora comprovadamente a circulação, via gingerol, vasodilatação, redução da viscosidade sanguínea. Isso não é medicina popular, é bioquímica. Segundo, o gengibre protege as células que produzem testosterona. Não é reposição hormonal direta, mas é um fator protetor real contra o estresse oxidativo. Terceiro, o cortisol é seu maior inimigo, não a idade. O gengibre ajuda a reduzir o dano causado pelo estresse crônico, mas não substitui um sono de qualidade, nem o exercício. E quarto, o mais importante para mim, escuta o teu corpo. Problemas de ereção são um sinal, não são julgamento, não são fracasso. São um sinal que merece ser levado a sério. O que você pode fazer hoje? Dar um passo. Amanhã de manhã, um pedacinho de gengibre fresco na água quente. Não porque vai mudar tudo, mas porque toda mudança começa com um primeiro passo. Qual é o seu primeiro passo? Aquele que você já está adiando faz tempo. Me conta nos comentários. Eu leio de verdade todos os comentários, porque é exatamente para isso que estou aqui. Se esse vídeo te deu algo hoje, um pensamento, uma nova perspectiva, uma dica concreta, fico feliz se você se inscrever no canal. Não para mim, mas para que o próximo vídeo chegue até você quando precisar. Eu sou a doutora Mariana Santos. Desejo saúde para você e a coragem de se levar a sério. Começa com um passo pequenininho. Os resultados vêm com o tempo, pode acreditar. E antes de fechar o vídeo, tudo o que expliquei aqui é informação médica geral, tá? Cada corpo é diferente, cada situação é única. Antes de fazer grandes mudanças, fala com seu médico, especialmente se você toma medicamento ou tem queixas frequentes. A sua saúde vale isso.